Bom dia para os irmãos. Vou convidá-los a abrir lá no livro de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 ao 24. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 ao 24. E diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza, saí lendo no 21, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amém? Nós vemos que Tiago faz uma analogia com o espelho, né? E aqui nós vemos o que é você chegar diante de um espelho e olhar o rosto natural e depois se retirar e esquecer. Isso fala, e nós vemos o porquê muitas vezes as pessoas chegam diante de Deus, oram, leem, pregam, louvam, mas muitas vezes saem da presença do Senhor e muitas vezes saem do culto, saem de um estudo, saem de uma ministração, saem mesmo diante da palavra quando estão lendo e acabam agindo como age uma pessoa que não tem realidade de Deus. É por isso que a ênfase que a Bíblia nos dá e o que nós temos que ter como realidade, o que vai nos transformar é a palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus. Aí nós vemos muitas vezes por que inclusive no Salmo 55, no versículo 19, por que muitas vezes as pessoas permanecem até na igreja, mas não tem transformação. No Salmo 55, versículo 19, diz assim: Deus ouvirá e lhes responderá a ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. No Salmo 55, 19, aqui nós vemos que as pessoas muitas vezes estão na igreja, mas não tem transformação. E muitas vezes a gente quer exigir algo de Deus através de uma mudança nas nossas vidas e nós esquecemos que nós temos a nossa parte. E aonde nós tomamos uma atitude diferente daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, já denotam claramente que nós não estamos cumprindo aquilo que nós aprendemos. É por isso que há muito crente frustrado, decepcionado, desanimado, porque eu tenho a plena convicção que se nós obedecemos a palavra de Deus, estas coisas não têm como ter poder sobre as nossas vidas. Quando você sofre de algo dessa natureza, você pode ter convicção que você está sofrendo isso por não obedecer aquilo que está escrito. E as pessoas muitas vezes não têm essa realidade, porque elas ouvem a palavra, elas até podem pregar a palavra, mas chega na hora da aprovação, chega na hora de mostrar que realmente aquilo é vida na vida delas e elas acabam não desfrutando dessa obediência. E a decepção, o desânimo, ele vem por isso. E é por isso que a culpa sempre, não há um culpado.
Sempre há uma explicação, e aqui fica bem claro a explicação por que muitas pessoas não têm transformação. Por que as pessoas permanecem muitas vezes anos e anos na igreja e não mudam. E não há explicação na Bíblia que diga que o culpado é alguém ou uma instituição. A única culpa é minha mesmo por não desfrutar daquilo que Deus nos dá. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso suprimento e ela deve ser o fortalecimento que vem de dentro de nós, em toda e qualquer circunstância. A partir do momento, e isso é tão sutil, que as divisões, as contendas brotam, e muitas vezes a gente usa a palavra até como o diabo usou na tentação de Jesus, dizendo que está escrito. Que as pessoas muitas vezes querem pegar um atalho para ser transformada sem obediência. É por isso que há tantas doutrinas. Você pega um ministério, um dom, e você faz daquilo uma doutrina. Você acredita que aquilo pode te transformar. E você bate naquilo, que aquilo está transformando você, aquilo que vai salvar você. E a única coisa que salva a mim e a você é obedecer o que Deus diz. O maior desfrute que um crente pode ter, o maior regozijo que eu e você podemos ter, é quando nós obedecemos a palavra de Deus. E nós vemos que no deserto o povo também sofreu dessa miopia no coração. Ao mesmo tempo que eles festejavam, o livramento do Egito, eles acabaram esmorecendo porque eles não fizeram a parte deles. Porque eles achavam que tudo tinha que ser manifesto externamente e que Deus tinha a obrigação de fazer todas as coisas. E as coisas de Deus não são assim. Deus nos habilita, nos proporciona tudo o que é necessário para que eu e você possamos fazer. E a partir do momento que você não tem essa realidade, você vai passar muito tempo, e eu também, se nós não ouvirmos, batendo cabeça dentro da igreja, criando contendas, desanimando, muitas vezes estando desanimados e querendo desanimar os outros, achando que alguma coisa externa pode mudar a tua vida e a minha. Irmãos, Deus nos chamou para ser ministro da nova aliança, e essa nova aliança, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. E você só vai tocar nas vestes do Senhor se você obedecer. E eu também. Não adianta nós queremos criar muitas formas e fórmulas. E não adianta nós termos uma igreja muitas vezes cheia de gente sem ter o desfrute da obediência da palavra de Deus. É por isso que o obedecer à palavra de Deus é a mensagem central da Bíblia. É o segredo do sucesso para a minha vida e para a tua, e nós vamos ver isso. Você veja bem, vamos abrir ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, nós vamos ver como que nós vamos nos livrar dessa miopia espiritual, desse véu. E nós vamos ver que realmente o reconhecimento e o arrependimento, ele se faz necessário para que eu possa receber a iluminação da obediência. E é tão tremendo, por isso que Deus sempre trabalha conosco de uma forma que Ele nos solta muitas vezes e permite que nós venhamos a viver independentes, para que nós venhamos a ver o quão melhor é obedecer do que sacrificar. O quanto muitas vezes uma atitude fora do propósito de Deus, um pensamento, uma vontade, um falar fora do propósito de Deus pode causar dano. Tanto para nós como para as pessoas que convivem conosco.
Então, muitas vezes a gente passa por circunstâncias assim para que a gente venha reconhecer isso. E o reconhecer os erros é se converter. Quer dizer, eu ia por um caminho, eu decidi não ir mais por aquele caminho e por outro. Isso é se converter. Ou seja, o arrependimento, a iluminação que Deus me dá, me capacita a tomar uma atitude de mudar a direção que eu estava indo. É por isso que a Bíblia fala tanto de se converter. Se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos. Porque os maus caminhos, quem faz sou eu e você, através das nossas atitudes. E toda a atitude que me leva a um mau caminho, você pode ter plena convicção que ela é tomada por falta de obediência àquilo que Deus determinou na palavra. Se em todas as atitudes que nós vamos tomar, nós pararmos, invocarmos o Senhor e olhar para a palavra dele e dizer: isto que eu vou fazer, essa atitude que eu vou tomar, isso que eu vou falar, condiz com aquilo que tu diz na tua palavra ou não? E baseado nisso você toma a atitude. Quando você toma uma atitude pela emoção, por exemplo, ou pelo pensamento, ou pelo aquilo que você acha que é certo ou errado, você corre um risco tremendo de fazer algo que não é da vontade de Deus. Mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra, porque é como nós vimos a palavra, você contempla como um espelho, depois você sai e você esquece. As pessoas parecem que estão esquecendo o que a Bíblia ensina. Estão agindo naturalmente, através das emoções, através dos sentimentos, através dos pensamentos, das suas vontades, e esquecendo, porque sai como sai da frente de um espelho e esquece. Sai de um culto e sai agindo da mesma forma. E para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos que Deus nos cure dessa miopia espiritual. Que Ele retire esse véu, que é o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Um pouquinho mais abaixo nós vemos de novo, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui nós vemos que Paulo faz uma analogia, assim como Tiago, em relação ao espelho, né? Só que nós vemos aqui que Tiago faz uma analogia mostrando no espelho um rosto natural. E nós vemos aqui, através do apóstolo Paulo, um espelho que mostra a glória de Deus. Muitas vezes nós temos que buscar do Senhor que espelho nós queremos, que espelho nós estamos nos colocando, quem nós estamos vendo. Porque é tão tremendo quando Deus nos ilumina em relação a algo que não é da vontade dEle e nos cela aquilo. Porque conforme a palavra nos dá vários e vários exemplos de uma pessoa que realmente é iluminada, ela jamais volta a fazer aquilo que ela fazia. Por quê? Porque ao mesmo tempo Deus retira o véu, cura a cegueira, e o temor do Senhor é selado no coração da pessoa em relação àquilo, e ela jamais volta a fazer isso. E é por isso que uma pessoa que ela ainda não tem uma realidade da obediência de Deus, ela não tem temor. Falta temor. É por isso que ela esquece. E um dos problemas que eu tenho visto é que muitas vezes as pessoas começam a sair um pouco do propósito, dão uma pecadinha aqui, falam ali, julgam lá e não acontece nada. Essa semana eu estava compartilhando e vendo isso com um irmão, que como o diabo é astuto, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe, a gente acha que está indo por um caminho, a gente está indo por outro. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar, porque o diabo anda ao derredor procurando alguém para tragar. E a gente vai perdendo o temor porque a gente acha que não dá nada desobedecer,
A gente acha que não dá nada, ficar amargurado. A gente acha que a gente não vai perder nada julgando os outros. E aquilo se torna natural e eu continuo fazendo aquilo porque eu não tenho temor nenhum. Porque não acontece nada. Só que ao mesmo tempo isso é brincar com Deus, porque a palavra também diz que aquele que endurece seu coração, ele é quebrado de repente, sem que haja cura. O que quer dizer isso? Uma pessoa que acha que não dá nada e ela gosta de fazer aquilo, a consciência já não acusa mais, ela tem uma convicção que ela está certa e ninguém consegue convencer ela que ela está errada. Ou seja, ela não permite que Deus retire o véu. Então ela fica como contemplando num espelho o rosto natural, porque aquilo não faz diferença para ela. Ela julga e não sente nada. O Espírito não mostra para ela que ela está errada. E por isso que muitas vezes as pessoas... Porque ninguém vai se arrepender se não tem uma convicção que está errado. As pessoas causam dano na vida das outras e não tem temor nenhum de que isso possa trazer um problema para elas. Por quê? Porque elas estão olhando para o espelho e vendo o rosto natural, porque elas acham que não vai dar nada. E por achar que não vai dar nada, é que a palavra diz que são poucos. Ou que aqueles que perseverarem até o fim, esses sim vão alcançar e vão ser salvos. Porque o perseverar até o fim, se você for ver o caminho, ele está muito apertado, está estreito, e assim vai até o fim. A pressão e a opressão está cada vez maior para que você ceda, para que você busque algum atalho, para que você faça as coisas em benefício de você mesmo e não daquilo que Deus quer. E a gente se esquece muitas vezes que não tem como nós seguir o Senhor por esse caminho se nós não negarmos a nós mesmos. O negar a nós mesmos, ele faz parte do processo da obediência. Você não vai tomar uma atitude porque você quer. Você vai tomar uma atitude porque Deus quer. Você não vai deixar de reagir porque você não quer reagir. Você vai deixar de reagir porque você sabe que Deus quer que você não reaja. Quando eu tiver essa realidade na minha vida, irmãos, eu posso sim desfrutar da glória de Deus. Não adianta você querer procurar um atalho, achar que Deus vai edificar algo em cima de um ego. Ou vai simplesmente trazer uma manifestação emocional e que essa manifestação emocional vai te transformar. Ou que alguém vai chegar e com uma oração poderosa vai mudar a tua vida. Todas essas questões básicas de dons, ministérios, elas são para edificação do propósito de Deus. Mas a essência da vitória é a obediência. Não há outra. Eu não posso de maneira nenhuma sair desse tema central. E é por isso que Deus fala tanto e todas as palavras que nós lemos, Ele sempre nos convida a obedecer. A deixar de andar num caminho natural e começar a contemplar a glória dele através da obediência. Porque, irmãos, a única coisa que vai permanecer é o amor. Todo o restante vai ficar. Porque tem muitas vezes a gente quer dar ênfase a coisas que vão ficar. Essas questões básicas de ministérios, elas são necessárias. Mas nós não podemos sair nunca da essência, que é o amor. O que é o amor de Deus? Aí você vai ler em 1 Coríntios 13 o que é amor e você vai ver que o amor é a obediência. Porque o amor, para não se ressentir do mal, ele tem que crer na palavra de Deus. O amor, para não se exasperar, ele tem que crer na palavra de Deus, ele tem que obedecer o que está escrito. Isso é amor.
Amor não é um sentimento, é uma atitude. É por isso que o que vai permanecer, o que é a base, que vai sustentar você e eu, é a obediência. E quando você lê em 1 Coríntios 13, você vê tudo aquilo que o amor faz, e você diz, eu preciso desse amor. Como você vai alcançar esse amor? Obedecendo. Ou quem sabe, de alguma outra forma eu alcanço ele. A única forma externa que eu alcanço, que eu posso alcançar externamente, é lascívia, irmãos. Amor eu não alcanço externamente. É por isso que a única coisa que vai permanecer é isso. É por isso que a essência tem que ser o amor, tem que ser a obediência, porque isso é o que te sustenta. Na hora que vem aquele turbilhão e você quer chutar tudo, e aí você clama ao Senhor e diz, eu preciso do teu amor para obedecer a tua palavra. E eu não vou ser levado por vento de doutrina nenhuma, eu não vou ceder a pressão nenhuma, e eu não abro mão daquilo que tu queres para mim. Porque tu me sustenta, o teu amor me sustenta. A gente tem que ter realidade do que é amor antes de buscar esse amor, porque senão daqui a pouco a gente acha que está buscando uma coisa e na verdade está buscando outra. É por isso que as pessoas julgam tanto. Uma pessoa que tem amor não julga, ela expressa a vida. É por isso que se tornou natural criticar tudo e qualquer coisa. A igreja, pela revolta, pela frustração, ela se tornou crítica. E esqueceu do amor. Porque não é a minha arma, a tua arma, as nossas armas não são carnais. Se fosse assim, por exemplo, se grito expulsasse demônio, não tinha mais nenhum demônio em casa. Mas a gente ainda insiste em agir dessa forma. Assim como a gente acha que tem uma fórmula de tocar no Espírito Santo de Deus. Fórmulas. Então as pessoas olham movimentos e acham que aquele movimento está trazendo transformação. É óbvio, irmãos, que o movimento, os ministérios, os dons, eles vão trazer experiência. Mas o que vai te transformar é a obediência. Você pode ir lá, você pode louvar, você pode adorar, você pode chorar e você pode sair de lá como você olhou num espelho e um rosto natural e esquecer de tudo. Se você não levar dentro de você a obediência da palavra. Eu preciso ter essa convicção. É por isso que tem tanto crente julgador, criticando tudo e todos, brigando uns com os outros, falando que são melhores que os outros, que tem a fórmula certa, tentando manipular, pressionar para mudar as coisas. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. E aí o que acontece com esses? A Bíblia diz que vão cada vez de mal a pior. Eu tenho que ter essa convicção, porque senão daqui a pouco eu acho que tem uma fórmula mágica para mudar a minha vida. A única forma para mim mudar a minha vida e a vida de cada um dos irmãos, a ter a transformação, é pela palavra de Deus. Por isso que a glória de Deus, irmãos, você quer a glória de Deus? Eu vejo todos querem a glória de Deus, só que eu vejo formas de ter a glória de Deus que não são bíblicas. Tiago, capítulo 1, no versículo 25. Vai mostrar como ver a glória de Deus, amém? Vamos ver o que a Bíblia diz. É por isso que não tem formas e fórmulas. O homem, ele cria muitas formas. As doutrinas vêm do quê? Vêm de um gen, de uma linha. Então eles pegam uma linha na qual eles acreditam que se pode, vamos dizer, tocar na glória de Deus. Então, é por isso que tem ministérios diferentes, com formas diferentes. E não tem problema de ter as formas diferentes quando a essência é a palavra de Deus e a obediência da palavra de Deus. Não tem problema. O problema da doutrina é quando você coloca isso acima da obediência.
Então eu tenho uma revelação e aquela revelação eu acredito que aquilo é o que vai me salvar. Que um lugar, eu estar seguindo alguém é o que vai me salvar. Ou uma maneira, por exemplo, o ministério de louvor e adoração. Glória a Deus, irmãos, é uma benção. Mas você pode adorar a Deus e se você não obedecer, você não muda. Aí muitas vezes as pessoas criam uma fórmula de adorar. O leproso também tinha uma fórmula. A Bíblia diz que ele chegou diante de Deus, o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Foi a maneira dele adorar a Deus, de coração. O coração do leproso, através do arrependimento e do reconhecimento da soberania e do poder de Deus, é o que fez com que ele pudesse adorar a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não adora a Deus porque eu não conheço você. Cada um tem a maneira, Deus conhece o teu coração. Como eu posso dizer que a minha forma é a certa e a tua não é? Eu não tenho autoridade para isso. De maneira nenhuma. A Bíblia não mostra isso. O problema das doutrinas é essa. Eu tenho uma forma e eu acredito que a minha é a certa e a dos outros não são. Irmãos, cuide de ti mesmo. Não queira embutir a tua forma, ou aquilo que tu acha que é, em outros. Porque é por causa disso que tem tanta divisão. É por causa disso que vem o julgamento, a crítica, a murmuração do povo. É por isso que o povo está dividido. Nós temos que ser gerais em relação a isso. Você tem uma maneira, um gênio, uma linha, glória a Deus, irmão. Deus deu para você, faça o que Deus deu. Agora, não diga que os outros estão errados e que seu jeito é certo. Porque daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa que nós já se livramos. Eu sei a forma de adorar a Deus, você não sabe. Tem que ensinar o leproso. Tantos outros que a Bíblia fala. É por isso que eu tenho batido muito nessa questão de nós não temos como saber se tal espírito está aqui, está lá, se aquele está no espírito, aquele não está. Irmão, você não conhece o coração, Deus não age dessa forma. O que está faltando para o crente é obedecer a palavra e conhecer mais ela, porque eu escuto coisas que eu não sei de onde é que tiro. É por isso que o tema central não pode ser outra coisa a não ser obedecer a Deus. O restante, irmão, são estratégias, são maneiras que Deus usa, mas a única coisa que vai permanecer é o amor de Deus. E o amor, eu e você conquistamos obedecendo, está escrito aqui. Vamos fazer uma oração no versículo 25 do livro de Tiago, capítulo 1. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? O que é bem-aventurado? É pleno, é mais do que feliz. A partir do momento que eu sou bem-aventurado, eu tenho a glória de Deus. Por quê? Porque o bem-aventurado, irmãos, é o fruto da obediência. É por isso que as pessoas criam, e isso é um problema sério, porque Deus deu a liberdade, e muitas vezes usam essa liberdade para libertinagem. Porque Deus usa várias formas, e eu de maneira nenhuma posso achar que de uma forma ou outra o meu jeito é melhor ou não. Agora, Deus deu algo para mim? Amém. Deus me colocou num lugar? Amém. Não é porque eu estou naquele lugar que eu sou melhor do que está no outro lugar. Agora, se eu estou naquele lugar, Deus tem algo naquele lugar. Eu não posso querer transportar algo de outro lugar para esse, porque daí eu já estou querendo fazer algo natural. E eu creio porque Deus nos trouxe essa realidade de ser gerais e as pessoas estão querendo peculiaridade mais uma vez. Irmãos, a essência que Deus tem me dado e que vai ser sempre
exaltada. Enquanto o Senhor permitir nesse lugar, é obediência da palavra. E nós não vamos sair disso. Porque é isso que a Bíblia diz que nos transforma. É isso que vai mudar a tua vida e a minha. Agora, se alguém ouve, como diz, e contempla no espelho o rosto natural, vira as costas e vai praticar outra coisa, aí é com cada um, mas a verdade vai ser sempre dita. Porque Deus tem falado comigo e com você. É por isso que não adianta, e a gente fica frustrado, amargurado e quer achar alguma maneira externa de tocar no Espírito de Deus. Você toca no Espírito de Deus pela obediência. O teu sucesso na tua vida, em todas as áreas da tua vida, é pela obediência da palavra, é o que diz aqui. Em todas as áreas da tua vida, você vai ser bem-sucedido no que você fizer. Essa é a promessa de Deus. E é a forma que Deus nos dá. É por isso que realmente nós temos que retomar. O que acontece? Como é muito falado e a gente não consegue mudança, a gente empapuça. Não desce mais, e aí você quer achar outras estratégias. E isso não se chama perseverança. É por isso que se manifesta a revolta. Mas eu tenho que me revoltar contra a pessoa certa. E é o mal, e o mal que habita em mim. São os meus pensamentos errôneos que eu tenho que me revoltar com eles e dizer, eu não vou mais ouvir esses pensamentos. São as vontades que me afastam de Deus que eu tenho que me revoltar e dizer, eu não vou mais ouvir isso. Não é contra pessoas. Não é contra sistemas. Porque se você quer mudar as coisas externas, já denota que você não está obedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós transformamos as coisas externas pela renovação do nosso entendimento. E aí então nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas estão pegando armas carnais para querer frutos espirituais. Como nós vamos conseguir isso? É por isso que diz no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por que é uma religião vã? Porque eu tenho que obedecer, porque Deus disse para mim fazer uma coisa e eu faço outra. Isso quer dizer que tudo aquilo que eu ouvi se tornou vã, porque eu não desfrutei. Eu não baseei aquilo para a minha vida. O que falta para o crente simplesmente é a Bíblia, irmãos, a obediência. Se você parar nesse momento, e eu também, e nós começarmos a orar e ver a dificuldade que eu estou passando hoje, o que ela está produzindo em mim, você vai ver que a essência desse sofrimento, muitas vezes, é a falta de obediência. Porque se eu obedecesse a palavra, eu não ficava com esse sentimento. Por quê? Por que eu sofro? Porque eu não aceito, porque eu quero saber por quê, porque eu não vejo um benefício naquilo. A pior coisa que tem no cristão é ele passar situações difíceis e não crer que aquilo tem algo para edificar a vida dele. Então ele se revolta, se amargura com pessoas, porque ele sofre o dano. Então, por falta de obedecer o que a palavra diz, ele se entrega a um sentimento, a um pensamento. E baseado naquilo, ele age e reage. Porque se eu sofri um dano, se eu perdi, se eu acho que alguém impediu algo na minha vida, eu tenho que ir para a Bíblia. E aí, através da obediência, eu vou me livrar disso. Porque isso é algo que, mais claro, irmãos, é só olhar para a Bíblia. Se Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, nem um fio de cabelo cai sem a permissão dele, ele tem propósito, ele tem algo para te edificar. Ou seja, se o diabo veio e fez alguma coisa, algum dano, seja até na igreja, Deus vai pegar aquele dano, ele vai olhar para o povo e dizer, esse povo busca me obedecer. Ele vai pegar aquele dano, ele vai esmoer com aquele dano e vai transformar numa bênção para a igreja. É isso que a Bíblia diz, para aquele que obedece. Aquele que não obedece,
O diabo vem, traz um dano e você fica remoendo aquele dano. E você não aceita aquilo. E você fica revoltado. E você acha que alguém pode fazer alguma coisa por você e não pode. Você já ficou assim ou fui só eu? Pare de remoer. Que espelho você está olhando? Irmãos, eu queria que é hora de nós despertarmos. Deus nos deu toda a realidade da Bíblia, nos deu essas circunstâncias e agora Ele só está olhando, venha para mim, escolhe por mim. Senão você vai ficar. É por isso que muitos têm esmorecido, porque não obedecem a palavra. Porque se obedecesse, não estavam brabos, amargurados. Já imaginou Jesus amargurado, brigando? Já imaginou José amargurado? Ele não ia cumprir o que Deus queria. É por isso que eu tenho que vencer, e eu só venço, por exemplo, sentimentos e pensamentos pela obediência. Porque eu vou para a palavra e digo, não, mas eles passaram esses sofrimentos e não se amarguraram. Por que eu estou amargurado? Por que eu não aceito? Por que eu ainda acho que alguém mudou o meu destino? Você acredita que alguém pode mudar destino? Outro dia eu ainda estava compartilhando no culto. Ninguém, de maneira nenhuma, irmão, censura o teu ministério a não ser você mesmo. Se você acha que o teu ministério foi censurado por alguém, quero dizer uma coisa para você, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o único que censura é você mesmo. Porque Deus olhou para o coração e viu, vou ter que censurar, porque Ele está se exaltando mesmo. Então Ele usa alguma circunstância. É porque senão eu vou ter que acreditar que o diabo é maior que Deus. Porque um crente que vai nessa linha, ele está dizendo que o diabo vence Deus. Eu não vejo isso. Então, se eu sofri um dano, se de repente foi censurado, então eu tenho que me arrepender, tenho que orar, para que, se Deus quiser, Ele flua mais uma vez. Mas quando eu não aceito, Ele continua censurado. E não vai fluir. Porque Deus não vai botar uma coisa santa em algo velho. É por isso que eu e você temos que nos converter, voltar para o Senhor, e aí Deus vai edificar e tudo vai se fazer novo. Aí você vai ver que tudo aquilo que você passou cooperou para o teu bem. Mas as pessoas não querem obedecer a palavra, então elas se amarguram, elas ficam lutando, brigando, largando bombinha na igreja, vai dar problema. Porque é aquele sentimento, eu não vou, mas não vai ninguém também. Eu acho que está ruim, todo mundo tem que achar. Isso não existe, irmão. Esse problema está em você. Ou então, eu não sei que Bíblia nós estamos lendo. Nós temos que voltar mais para a palavra, que é a essência. A simplicidade de Deus é a Bíblia. É por isso que eu me aparto da simplicidade quando eu saio da Bíblia e começo a dar ouvido aos espíritos enganadores da minha mente, achando culpados externos, que eu não vejo na Bíblia, achando que o diabo é maior que Deus, achando que alguém pode impedir o meu propósito, o meu ministério. Isso não existe. Porque a Bíblia diz, e é clara, que tudo tem um propósito. Porque senão eu vou ficar que nem o povo depois que saiu do Egito no deserto choramingando, reclamando, murmurando. Imagina o que não saía da boca daquela gente. Você já parou para imaginar? Eles não é simplesmente reclamavam de Deus, um ficava com o outro, devia estar se pauleando. Que Moisés é brincadeira mesmo, o que quer, e o outro não sei o quê. Que tu vê como era bom lá no Egito, dá uma saudade do passado que eu nunca vi, né? Eu também tenho saudade de muita coisa, irmãos. A época que eu sempre compartilho com os irmãos, assim, que eu realmente teve muitas experiências externas, mas eu entendo hoje que era por causa do momento, era quando estava na igreja da minha casa em Caxias. Eu e mais meia dúzia. E nós entrava naqueles hospitais, entrava na sala de espera ali, porque eu trabalhava lá e já ia entrando nos quartos e daqui a pouco já ia orando, daqui a pouco Deus ia fazendo uma obra, daqui a pouco chegava todo mundo, daqui a pouco estava lotada a garagem. Daqui a pouco não coube mais na garagem, fomos indo,
E vai passando, porque Deus queria naquele momento um ministério evangelístico e queria manifestar muitos dons e manifestou. Agora eu vou ficar vivendo isso aí, chorar, me engano, eu não vou avançar. Porque foi um momento, glória a Deus, Deus usou, e daqui a pouco quer usar de novo, vai usar. Glória a Deus, irmão, porque vocês podem ter uma convicção disso. Eu nunca bloqueei nada na vida da igreja. Deus quer manifestar, Ele manifesta. Tanto é que vocês vão ver. Pode até falar o que quer. Agora, nós temos que ver até que ponto nós vamos, para nós não perder a ordem nem o temor de Deus. Porque isso é muito sério. E é o encargo de cada um. É por isso que você tem um encargo com a sua vida. Que nem vai chegar alguém na tua casa e vai fazer um banzé lá. E você vai fazer o quê? Vai deixar? Não. Você tem que primeiro buscar do Senhor. Senhor, o que tu quis mostrar com isso? Aí tu vai para a palavra. É sempre quando alguém fala alguma coisa, você tem que primeiro julgar o quê? A profecia. Nunca o profeta. Então você vai, Senhor, isso condiz com a tua palavra? Então vamos para a palavra. Vamos ver se isso que foi falado condiz com a palavra. Se condiz, amém. Se não condiz, você tem um encargo e você não pode deixar isso ficar assim. Senão Deus cobra de você. É por isso que tem vezes que nós vamos ter que falar claro, irmãos. E isso não é mandar recado para A, B ou C, é para todos nós. Porque se condiz com a palavra, amém. Agora, se não condiz, irmãos, vamos se arrepender e vamos se converter. Porque se isso vai trazer dano, e eu digo para você, aquele que crê em Deus e aquele que obedece, toda e qualquer circunstância vai te edificar. Agora, aquele que não, aquele vai esmorecer, vai continuar desanimando. E não adianta, porque isso aqui não é lugar de bater pé e nem que nem aquelas crianças andando. Eu quero. Fica sentado aí querendo. Vai ficar gritando. Porque se depois aprende a ficar gritando, aí vai educar depois a criança para ver se ela... Qualquer coisa que ela quiser, ela se joga no chão e começa a gritar. E Deus não cede a essas coisas. Porque se eu sempre compartilho, irmãos, quantas coisas eu já tive vontade de fazer. Tá louco, você não tem ideia. E glória a Deus, o que conseguiu assim me segurar foi porque eu, pela misericórdia de Deus, olhava para a palavra e dizia, não vou fazer, porque isso vai trazer um problema maior. E nós não temos que criar mais problema, nós temos que resolver os que tem. Porque o errar não tem problema nenhum também. O problema é persistir no erro. Ou não se converter e não se arrepender do erro. E lembre-se sempre, o problema de meu erro com Deus é uma coisa. Quando você traz dano para outros é outra coisa. Aí você tem que buscar do Senhor o entendimento e buscar na palavra, porque eu tenho que ter temor de Deus, que muitas vezes através de uma atitude, de um falar, eu desvio outras pessoas. É óbvio, como eu já compartilhei, que as pessoas que são desviadas vão também ter o dano delas, porque elas também não tinham nada que ouvir. Mas Deus também vai cobrar daquele que fez o dano. É por isso que obedecer é muito melhor que sacrificar. E se eu quero sucesso em todas as áreas da minha vida, irmãos, eu tenho que simplesmente olhar para a palavra. E a essência tem que ser obediência. Então eu vejo uma circunstância, eu em vez de buscar no Senhor e buscar na palavra, eu já quero lançar o que eu penso, lançar o que eu acho, criticar, julgar, condenar e dizer que eu é que estou certo. É muito interessante isso. Porque uma pessoa que não obedece, ela não consegue se libertar de frustrações. É por isso que as pessoas estão depressivas. A depressão, a pessoa se fecha, ela não aceita aquilo. Ela não vê algo de edificar, que possa edificar a sua vida. As pessoas estão frustradas, desanimadas, entram na rejeição, na rebelião, porque elas não conseguem ver que ali tem algo produtivo para elas.
Em toda e qualquer situação tem. Mas se o justo vive pela fé, Deus não vai te explicar na hora. Você vai ter que assimilar e vai ter que crer. E vai ter que tomar uma atitude nisso. É por isso que não adianta, irmãos. Nós queremos mudar as coisas externas achando, porque eu penso que de repente deu errado antes. Eu continuo afirmando para os irmãos que eu não vi nada de errado. Bem pelo contrário, eu vi Deus fazendo muitas coisas que nos trazem oportunidades maravilhosas de crescimento e amadurecimento. Não vejo em nada hoje, glorifico o nome do Senhor, irmãos, e digo para os irmãos sem receio nenhum, que glória a Deus eu vejo muitas coisas, muitas que Deus proporcionou na minha vida e na tua, que aos olhos naturais eram terríveis. Eu vejo coisas que trouxeram um benefício tremendo para a minha vida. Seja por amadurecimento, porque algo tremendo que edifica, irmãos, não é receio. Você não fica com receio. Eu vejo muitas pessoas com receio, porque o diabo diz, olha aí, tu confiou, agora não confia mais. Mas você não tem que confiar, você tem que confiar em Deus. Você não tem que confiar em ninguém. Agora, se você ficar receoso, você jamais vai conseguir se entregar para Deus. Então você tem que ter uma convicção que Deus está no controle, Deus produziu tudo, e aí você se joga nos braços dele de novo. Porque se precisar ele pegar e te jogar para cima, ele te joga de novo. Se precisar bagunçar tudo, ele bagunça de novo. Porque ele jamais vai nos abandonar. E eu creio que ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso sustentador e tem nos sustentado até hoje, por isso que eu não tenho receio nenhum. E isso é bem bom, porque também se não passasse isso, tinha coisas que hoje nem suportava. Tantas e tantas coisas que Deus proporcionou, eu falo por mim na minha vida, que se não tivesse proporcionado hoje, eu já tinha chutado uma meia dúzia para cima. Aí você olha e diz, Deus, tu é bom, hein? Quantas vezes, se não fosse Deus, nem família não tinha mais. Se não fosse Deus, nem vivo estava. Aí aquilo começa a te fortalecer. É verdade. Porque agora eu vou contemplar a glória do Senhor. Você tem que ver que espelho você está olhando. Essa analogia do espelho é muito tremenda. Você pode ver o rosto natural, você pode ver a glória de Deus. Mas aí depende de mim e de você. É por isso que para que eu seja bem-sucedido em tudo, irmãos, eu tenho que estar firme na palavra do Senhor, na essência da palavra de Deus. As coisas gerais, deixe as coisas gerais, irmãos, pare de brigar por isso. Você vai se cansar, vai ficar cada vez mais frustrado, mais decepcionado. E as coisas não vão mudar assim. Porque um tem que ser calça, o outro tem que ser cabelo, o outro tem que ser tal dia, o outro não sei o quê, porque o outro tem que ser pulando, um tem que ser sentado. E as coisas se perdem nessas coisas que não edificam nada. A hora que eu glorifico a Deus, porque aqui se Deus quiser sentado, se quiser de pé, se quiser pulando, deitado, gritando, tem liberdade. Só que o que acontece? As pessoas que pulam, elas não querem que os outros fiquem sentados. Isso aí desvia totalmente a essência do amor de Deus. Totalmente. Porque você começa a fazer uma doutrina humana. As doutrinas é que dividem. A minha forma tem que ser assim, a forma tem que ser assada. Eu sei como é que ora, eu sei como é que prega. Daqui a pouco quer que eu vá para frente do espelho e ficar treinando também. Então, irmãos, é algo que nós temos que ter liberdade do Senhor e confiar. Se eu obedeço ao Senhor, o Senhor vai fazer do jeito que quer. Porque se você quer colocar uma doutrina, você vai só se frustrar. E doutrina é tudo que é uma forma humana, onde eu acredito que aquela forma é a certa e tem que ser aquela forma. Nós temos que ser gerais e peculiares em uma só coisa: amor de Deus, obediência da palavra. O resto deixa que Deus faz do jeito que quer. Porque se você quiser interferir, você está indo contra Deus, não é contra ninguém. Olhe o fruto. Que fruto tem?
Todas as críticas que você faz, que fruto traz para você? Os julgamentos, que fruto traz? Você está sendo edificado? A vida de Cristo está se manifestando na tua vida? Ou você está duro ali, você luta com aquilo, eu que estou certo, quer convencer os outros? Desfrute do Senhor, irmãos, da obediência. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de paz, não é de contenda, de gente querendo impor o que acha que é certo ou errado. Aquilo que é de Deus vai prevalecer. E é por isso que nós temos que ter temor para saber lidar com a liberdade que Deus nos dá. E eu glorifico a Deus que Deus nos dá liberdade nessa casa. E as pessoas não sabem usar dessa liberdade, porque falta temor. Elas ultrapassam aquilo que tem que passar. Então daqui a pouco tem que ir para um lugar onde é mandado. E lá tem que engolir, e tem que ser forçado. E é assim que Deus faz comigo e com você. É a mesma coisa na igreja, Deus nos oportuniza. Você quer obedecer? Não. Então vai para o mundo. Aí lá no mundo fica tomando pau. É por isso que eu vejo cada doutrina. As pessoas se frustram, por exemplo, com líderes. Aí eles querem uma igreja sem líder. Então rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Então você vai ter que começar a pega só umas páginas e grampeia. Aí faz uma Bíblia. A saída não é essa. Você se frustrou, é porque você não obedeceu a palavra. É por isso que você está frustrado, decepcionado. Porque eu vi apóstolos, discípulos, todos os exemplos que Deus nos dá na Bíblia, passarem circunstâncias muito piores que nós. E não vejo eles frustrados. Eu vejo um decepcionado, um que não estava gostando, que achou que era melhor umas moedinhas de prata. Esse eu vi também. Judas também vendeu Jesus. Mas foi escolha dele. É por isso que tudo é escolha minha e tua. Nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que voltar realmente à essência, que é a palavra de Deus, e menos oba-oba. Porque essas coisas acontecem, elas fluem, elas vão fluir. A gente dá ênfase para coisas que não vão prevalecer. Porque a única coisa que vai prevalecer é o amor de Deus. E que em nome de Jesus ele resplandeça na vida de cada um dos irmãos. Porque esse amor que nos constrange, que nos faz realmente viver uma vida segundo aquilo que Deus determina, onde as minhas atitudes, as minhas reações sempre estão ligadas àquilo que a palavra me mostra e me ensina. É isso que vai prevalecer. E é isso que vai te tornar bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Você vai ser um homem, uma mulher repleto do Espírito Santo de Deus. Vai ser uma pessoa completa do propósito de Deus. E como diz a palavra, mais do que feliz, bem-aventurado em tudo que realizar. E é isso que todos nós queremos, não é? Então, se você quer isso, você tem que buscar como a Bíblia diz que nós alcançamos isso. Amém? Um minutinho para nós dar uma compartilhada no grupinho, pode ser? Bem rapidinho.